Fala, líder jovem, tudo bem com você? Você que está aí com a sua sociedade, você que é diretor jovem, líder jovem ou jovem de valor, como muitos jovens aí estão aqui hoje nesse treinamento para aprender hoje como ter um JA de sucesso. E eu estou aqui para te ensinar a ter um JA de sucesso na tua igreja. Eu tenho certeza que se você seguir os passos que eu vou dar aqui para você, você terá um JA muito mais bem sucedido na sua igreja e a sua igreja vai agradecer muito, o teu JA vai lotar, mas eu quero apresentar para você alguns passos aqui para que você possa ter esse resultado tão positivo para a honra e para a glória de Deus, tá bom? Eu convido você agora a fazer uma oração comigo, tá bom? Querido Deus, nesse momento, Senhor, que nós vamos iniciar esse treinamento especial para a sociedade de jovens, eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor esteja à frente de todo esse momento aqui e que seja para a tua glória e possa beneficiar a tua sociedade, a sociedade de cada igreja, não só da MLA, mas de toda a UNOB, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero compartilhar com você um texto bíblico, tá bom? 1 João 2,14, a minha Bíblia diz e a sua confirma. Olha o que está escrito aí. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque vocês conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Amém? Louvado seja Deus. A força está nos jovens mesmo. Os jovens têm a força do Espírito Santo para vencer Satanás. Amém? Louvado seja Deus. Querido jovem, querida jovem, nós estamos aqui para vencer o inimigo e Deus nos dá a força necessária para combater ele em nome de Jesus, tá bom? E então, para começar, tem a pergunta que não quer calar, né? Aqui, ó, para ter um JA de sucesso, o que você precisa fazer? Claro, você precisa voltar aos ideais. Essa aqui é a primeira coisa, tá bom? Você precisa voltar aos ideais. Como assim, professor? Ó, eu vou explicar para você, ó. Missão, você vai ter missão, tá aqui na tela aqui para você. Missão, lema, objetivo e propósito. Você precisa ter em mente esses 4 conceitos do JA, tá bom? Que são os ideais, jovem, tá bom? O primeiro é a missão. Olha só. O que é a missão? Levar a mensagem a todo mundo em minha geração, certo? Essa aqui é a nossa missão. Nós não podemos perder o foco da missão. Todo JA tem que ter a parte missionária. Tem que ter a parte do testemunho, onde alguém foi alcançado pelo Evangelho de Cristo, onde alguém mudou de vida, alguém foi transformado. Essa missão aqui, ela não pode parar. Essa missão tem que continuar. O JA, ele precisa ter foco na missão. Amém? Por isso que eu gosto do JA, porque o JA, ele tem um paralelo com o evangelismo público, e eu vou apresentar para você daqui a pouco esse paralelo, tá? Olha só, o lema. O amor de Cristo me motiva, certo? O amor de Cristo me motiva. Esse é o lema. É claro, se você cumprir a missão sem amor, é claro que não vai adiantar nada. O próprio Paulo fala, né, ali na Bíblia, ele fala que ainda que eu fale a língua dos homens ou dos anjos, se não tiver amor, nada serei. E outras coisas mais, sem amor, não adianta, certo? Então, para cumprir a missão, para fazer o JA, você tem que amar esse ministério. Você tem que amar, amém? Eu amo o Ministério Jovem, eu tenho certeza que você também ama o Ministério Jovem, por isso que você está aqui comigo, em nome de Jesus, tá? O objetivo, ó, qual é o objetivo do JA? Salvar do pecado e guiar no serviço, certo? Então, isso aqui é você cumprir a missão jovem, a missão do JA, a missão de cada adventista, certo? Então, nós precisamos cumprir isso aqui, o objetivo, não pode faltar isso aqui no seu JA. Qual é o objetivo do JA? Salvar do pecado e guiar no serviço. Então, você precisa ter ali no seu JA pessoas sendo salvas e pessoas sendo guiadas no serviço. Que serviço é esse, professor? Ó, você pode separar duplas missionárias, você pode separar duplas de visitação, duplas de oração. Tudo isso você vai estar guiando a pessoa no serviço, tá bom? Ok? Fechou aí? Próximo é o propósito jovem. O propósito jovem, aqui ó, é jovens pelos jovens, jovens pela igreja e os jovens pelos seus semelhantes. Isso aqui é importantíssimo você ter, não pode perder o foco disso aqui, porque se os jovens não for pelos jovens, aí vai ficar difícil. Se os jovens não for pela igreja, não defender a igreja, não ajudar a igreja, não motivar a igreja, aí, claro, também vai ficar muito difícil. Se os jovens não buscarem os seus semelhantes, que semelhantes são esses? Os de fora. Porque o JA também precisa alcançar as pessoas de fora, não somente as pessoas de dentro, tá bom? Você não pode deixar faltar os ideais no seu JA. Se a tua programação toda não está voltada para os ideais,
então o teu JA está fora do foco, tá bom? Então você precisa estar dentro do foco, tá bom? Como que deve ser, qual deve ser a lente que eu devo olhar para o JA? Qual deve ser a lente, professor? Deixa eu dizer para você aqui, ó. Para mim, particularmente, a lente do JA é o seguinte, ó. O JA é o evangelismo interno da igreja, certo? Eu cheguei a essa conclusão depois que eu fiz uma comparação entre JA e evangelismo público. E eu entendi, particularmente, claro, que o JA é o evangelismo interno da igreja. Como isso? Como isso acontece? Eu vou explicar para você, ó. O JA ele tem um tripé. Qual é o tripé do JA, professor? O tripé do JA é o seguinte, ó. Reavivar a igreja, resgatar os afastados e fazer novos membros, tá? Esse aqui é o tripé do JA. Vamos de novo, ó. Reavivar a igreja, resgatar os afastados e fazer novos membros. Esse aqui é o tripé do JA, que também é o mesmo tripé do evangelismo público. Eu vou fazer agora uma comparação entre o JA e o evangelismo público, para que você possa entender como que funciona isso aqui, esse paralelo entre JA e evangelismo público. Olha só, dentro do evangelismo público funciona o quê? Ó, lá no evangelismo público tem oração, lá tem pregação, lá tem testemunho, lá tem músicas animadas, lá tem gincanas, tem brindes, tem lanche, perguntas bíblicas, certo? Lá tem visitação e também tem apelo. Tudo isso tem dentro do evangelismo público. Agora, o que tem dentro do JA? O que precisa ter? Claro, tem que ter no JA. Olha só, no JA também tem oração? Também tem oração. No JA tem pregação? Também tem pregação. No JA tem testemunho? Tem testemunho. Tem música animada? Também tem música animada. Gincanas, brindes, lanche? Também. Perguntas bíblicas, visitação, apelo? Também. Tudo isso também tem no JA. Então o evangelismo público, ele tem esse paralelo aqui com o JA. Por isso, eu acredito e entendo que o JA é o evangelismo interno da igreja. Resgatar os afastados, fazer novos membros e também reavivar a igreja. Muito bem, agora eu vou começar aqui a dar uns passos para você de como atrair as pessoas para o teu JA. Quer saber? Então fica aqui comigo, vamos lá. Primeira parte, ó, a oração é a base de um JA espiritual, tá? E relevante para a igreja. Sem oração não existe a ação do Espírito Santo. Portanto, o teu JA tem que ter oração, porque muita oração, muito poder, você já sabe disso, claro. Então, não esqueça que o teu JA precisa ter oração. Oração intercessória, oração em dupla, oração em grupo, não importa qual a forma que você vai fazer para que tenha oração no teu JA, mas que tenha oração, porque a oração é fundamental, é a base que sustenta a espiritualidade do teu culto jovem. Amém? Muito bem. Ó, depois da oração, existem outras coisas também que faz com que atrai as pessoas. E uma delas é os convites e o marketing. Sabe, isso aqui é muito importante no teu JA. Você tem que ter convites e tem que ter o marketing do teu JA. Propaganda, fazer a propaganda do teu JA. Um negócio bem legal, porque isso aqui é o fundamento para a divulgação do teu programa. Se você não tiver divulgação, se você não tiver propaganda, se você não tiver ali um marketing do teu JA, aí o teu JA não vai chamar a atenção das pessoas. Então tem que ter uma propaganda, um marketing, ok? E os convites, ó. Deixa eu dizer para você como é que eu fazia os meus convites. Quando eu fui diretor jovem, eu fazia os convites assim, ó. Terminava o culto no sábado pela manhã, ok? Terminava o culto no sábado pela manhã, e aí tava todo mundo saindo. Aí sabe o que eu fazia? Eu ia lá pra frente, eu ia lá pra porta da igreja. Aí eu ficava do lado do pregador. E aí o pregador ia apertando a mão de todo mundo aqui, e eu também ia apertando a mão das pessoas ao saírem. É interessante, né? Eu fazia isso. Aí eu apertava a mão delas, aí eu falava assim, ó, de tarde JA, não esquece. Aí eu apertava a mão do outro, de tarde não esquece JA. Ó, 4 horas, hein, tô contando com você, ó. Traz a família, traz as crianças, ó, vem, não perde, vai ser legal, vai ser bênção. Lá na porta, no sábado pela manhã, eu estava lá convidando as pessoas para irem para o meu JA. E olha, vou dizer uma coisa para você, funcionava muito, porque o nosso JA, quando eu era diretor jovem, e eu fui diretor jovem por 2 vezes em 2 igrejas diferentes, e nas 2 igrejas o JA era lotado para a honra e para a glória de Deus. Amém? Então o convite é especial, não pode faltar o convite.
Ah, mas você pode... Professor, mas eu posso mandar o convite de outra forma? Pode também. Você pode mandar o convite por e-mail, você pode mandar o convite pelo WhatsApp, você pode mandar o convite lá pelo Instagram, onde que você tiver, você pode mandar o seu convite para as pessoas irem para o JA. Você pode também, inclusive, ir na casa da pessoa, visitar ela e já convida para o JA. Entendeu? Tem muitas formas de fazer. Eu fazia assim também e quando chegava na igreja, eu estava lá na porta convidando pessoalmente para as pessoas irem para o JA e dava muito certo. Além dos convites, a música também é importantíssima para o teu culto jovem. Você não pode ter apenas músicas animadas, mas as músicas que você tem, além de ser animadas, elas têm que ser também espirituais. Por que espirituais, professor? Porque espirituais toca o coração da pessoa. É a parte espiritual que precisa ser transformada, que precisa ser tocada. Então, se você toca músicas apenas badaladas, apenas animadas, mas sem espiritualidade, então eu quero dizer para você que o teu JA não vai dar muito certo. A música é importantíssima no teu JA, portanto, tenha músicas animadas, mas também que sejam espirituais, tá bom? Que sejam também espirituais, que possam tocar o coração das pessoas, tá? O regente musical também é importantíssimo na hora da música. Tem que ter alguém lá na frente que possa lidar com as pessoas na hora que estiver cantando as músicas. Isso aqui vai fazer com que haja interação entre a equipe do louvor e também as pessoas que estão louvando, para que não só a equipe do louvor cante, mas que a igreja cante junto. Isso aqui vai fazer com que toda a igreja cantando junto, o Senhor Deus seja louvado e a igreja possa ser grandemente abençoada. Amém? Além da música que toca o coração, você também tem que ter a pregação que possa tocar também o coração das pessoas. Não pode ser uma pregação meio xoxa, não pode ser uma pregação assim muito prolongada, não pode ser uma pregação meio chata. Não, tem que ser uma pregação que toque o coração, que toque lá bem na ferida mesmo, assim, de forma silenciosa, mansinha, e que possa, ao invés de causar dor quando tocar na ferida, causar ali um alívio, um conforto para a pessoa. Se você conseguir fazer isso na pregação, pode ter certeza que o teu JA vai ter sempre pessoas lá para adorarem junto com você. Por que a pregação é importante, professor? Porque a palavra de Deus diz o seguinte, ó: a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Amém? Então a pregação precisa envolver as pessoas também, precisa tocar o coração das pessoas. Não pode ser uma pregação de qualquer jeito, não pode ser uma pregação desorganizada. Às vezes a direção ali distribui um papelzinho para um papelzinho para outro, papelzinho para outro. Aí um faz uma parte, outro faz outra parte da pregação. Eu não considero muito legal essa parte aí. Eu acho legal que seja uma pregação só, de uma pessoa só, que aí faz com que aquela pessoa se prepare para levar aquela mensagem especial para as pessoas. Essa questão do papelzinho, quando divide assim, eu acho que você vai concordar comigo, que quando você passa um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho para o outro, sempre vai ter um que não estuda bem, que não lê bem, que não entende bem e acaba falando coisa lá sem sentido e não vai adiantar muita coisa para o teu JA. Muito bem, agora eu vou passar para você algumas estratégias que eu usava no meu JA e que trazia muitas pessoas para o JA. Isso aqui é importantíssimo para que o teu JA possa ficar lotado. E uma delas se chama Ano Bíblico. Eu acho que você já conhece o ano bíblico, você já deve fazer na sua igreja o ano bíblico, mas às vezes o ano bíblico ele foi se tornando assim meio monótono, as pessoas parecem assim que não se interessam mais em estudar a Bíblia, e às vezes não é que seja monótono o ano bíblico, é que às vezes falta um pouco de motivação. É o que está faltando, é a motivação. Deixa eu dar uma ideia para você, ó. Quando eu fui diretor jovem, nós demos o lançamento do ano bíblico na igreja, no JA, certo? Nós lançamos o ano bíblico e a primeira coisa que nós falamos no ano bíblico foi o seguinte, ó: no final do ano, aquele que não faltar nenhum JA vai ganhar um brinde especial. Entende? Aí o que acontece? A pessoa vai fazer o seguinte, ela vai fazer o máximo para não faltar nenhum JA, porque ela quer ganhar o brinde lá no final. Entende? Aí eu falei também o seguinte, ó, nesse mesmo JA, o que eu fiz? Ó, o prêmio do ano bíblico, do ganhador do ano bíblico, aquele que tirar mais pontuação, a pontuação maior no ano bíblico, vai ganhar uma bicicleta. É claro, vai depender ali do contexto da tua igreja, mas dependendo da tua igreja, se a tua igreja tem 50, 100 membros, até 150 membros, uma bicicleta, um celular, algo assim bem legal,
vai chamar muita atenção dos jovens e também da igreja. Isso vai ajudar a tua igreja a ser motivada a estudar a Bíblia. Ok? Porque esse é o propósito, motivar as pessoas a estudar a Bíblia. Lembra que tem que ter a missão, foco na missão. E quando você estuda a Bíblia, você se fortalece para sair, para cumprir a missão. Ok? Beleza? Ó, um detalhe do ano bíblico. Você tem que fazer com que o seu ano bíblico seja algo que nunca tinha acontecido antes. Tem que ser algo sensacional, amém? Algo sensacional mesmo, algo que nunca aconteceu na tua igreja. É essa motivação que você tem que ter no teu JA, para que possa transmitir para outras pessoas, e as outras pessoas, através dessa motivação, elas possam participar mais ainda, ficarem engajados no teu JA, tá bom? Ó, eu vou explicar para você também como é que eu fazia o meu JA, na questão do ano bíblico, tá? Era o seguinte, ó, eu pegava o Excel no meu computador e fazia uma lista ali. E aí colocava o nome de todo mundo lá que frequentava o JA, praticamente toda a igreja, porque nosso JA era lotado, louvado seja Deus. Aí do lado ia colocar a pontuação. Aí eu colocava a pontuação de cada sábado. Quando chegava no final do ano, aí você tinha a pontuação certinho. É fácil de fazer, você pode fazer até num caderno, você pode fazer até num papel aí, mas você não pode perder isso aí. Depois do lançamento do JA, tire um dia para mostrar a pontuação do ano bíblico e também dos outros. A maioria gosta de uma boa competição. Sim ou não? Você não gosta de competição? Todos nós gostamos de competição. Essa é a verdade. Então, é interessante que você faça isso. Que você coloque lá na tela, ó. Coloca lá na tela lá a pontuação. Ó, fulano tá na frente, fulano tá com quantos pontos, fulano tá com tantos pontos. Ó, esse aqui tá quase chegando lá. Aí a pessoa vai ficar motivada. Olha, já tô quase chegando. Eu vou chegar em primeiro, vou ganhar essa bicicleta. Não, não é a bicicleta, vou ganhar o celular. Não, não é o celular, vou ganhar o airfry. Não, não é o airfry, vou ganhar aí uma outra coisa bem legal. E você, quem sabe que esteja aqui comigo nesse treinamento e talvez esteja numa igreja um pouco mais, que tenha um pouco mais de recurso, talvez você possa colocar uma coisa mais elevada, uma esteira, um aparelho de ginástica, entendeu? Pode colocar aí também uma bicicleta, assim daquelas que custa 2, 3 mil reais, uma bicicleta elétrica, uma moto pop, não sei, vai depender aí da sua criatividade. Pode colocar também uma viagem para Disney, para algum lugar, para Fortaleza, para os Lençóis Maranhenses, tudo isso você pode acrescentar na premiação do final do ano. Já pensou que legal, a pessoa ganhou lá a pontuação do JA e foi viajar para passear nos Lençóis Maranhenses, ou então foi conhecer a Disney. Olha que legal, que bênção, né? Então, faça isso. Eu tenho certeza que os teus jovens vão ralar, vão suar a camisa, vão queimar a pestana lá, ó. Queimar a pestana lá de madrugada para estudar a Bíblia, para chegar no JA e tirar a maior nota. Pode ter certeza que esses incentivos funcionam. E se funcionaram comigo, vai funcionar com você também. Eu creio em nome de Jesus. Amém? Ó, e o ano que eu estou gravando aqui esse treinamento é justamente o ano em que acontecerá o primeiro Acampijá da MLA. E vai ser uma bênção. Eu tenho certeza que essas pessoas que vão participar desse Acampijá vão sair de lá transformadas, vão sair de lá uma outra pessoa, porque nós temos por líder aqui do nosso campo o nosso pastor Ruziel, que é um homem de Deus, um homem espiritual, um cara animado, um homem assim que faz acontecer mesmo e é um cara trabalhador. Louvado seja Deus. Ruziel, se você estiver assistindo aí, meu amigo, que Deus te abençoe grandemente, continue te usando, te capacitando e, é claro, prosperando o teu ministério na sociedade de jovem, porque você nasceu para isso. Deus te abençoe. Essa foto onde eu estou segurando o microfone, aí nós temos aí o Ronilson e temos aí a irmã Rosenira. Aqui foi a premiação anual do ano bíblico, quando eu estive como diretor jovem desta igreja junto com a minha esposa, certo? Nós conseguimos comprar uma bicicleta, ok? Foi uma bicicleta simples, a nossa condição não era as melhores, mas conseguimos uma bicicleta. Essa bicicleta custou foi perto de R$1.000 essa bicicleta custou. Eu não lembro exatamente, mas foi perto de R$1.000 que ela custou. E nós entregamos aí para a irmã Rosenira a bicicleta. Ela ganhou, ela foi para o JA, ela fez a pontuação, alcançou a pontuação e recebeu o prêmio de uma bicicleta para a glória de Deus. O Ronilson, que está aí, ele ficou em segundo lugar. Ele ganhou também uma cesta espiritual com DVDs, com livros, com Bíblia, com meditação, com várias coisas legais. Foi o segundo lugar da nossa premiação do ano bíblico. Foi muito legal mesmo. Louvado seja Deus. E as pessoas, inclusive,
dessa igreja que nós participávamos, elas lembram até hoje quando nós éramos diretor jovem lá, porque realmente era uma bênção e foi marcante para nós e para a igreja. Louvado seja Deus. Ó, outra estratégia que nós usávamos também era o seguinte, ó, o momento da criança dentro do culto jovem. Ah, professor, mas como que eu vou colocar o momento da criança? Já tem o momento da criança de manhã na igreja. Não tem problema nenhum. Se você fizer o momento da criança dentro do teu JA, pode ter certeza que vai bombar, vai ser bênção, entendeu? Por quê? Como assim, professor? Porque as crianças, elas trazem os pais, elas trazem as famílias delas, entendeu? Então, se a criança vem de manhã e vem de tarde, além de você estar evangelizando essa criança, você vai estar trazendo os pais também para contribuírem com o teu JA, contribuírem com a obra de Deus, entende? Ó, quando nós éramos diretores jovens, as crianças, elas iam para a igreja e elas levavam os pais. Teve pai que chegou com a gente e falou assim, ó, mano, é o seguinte, quando chega perto do JA, o meu filho já puxa minha calça lá, papai, já tá quase na hora, vamos tomar banho, vamos pro JA. Entende? Por quê? Porque ela era bem tratada lá, essa criança. Ela recebia pipoquinha, ela recebia sorvete, picolé, entendeu? Era muito legal. E elas assistiam uma historinha, na época, era a historinha do Aristarco que a gente colocava no vídeo. Já pensou e chamava a atenção das crianças, elas iam e assistiam o vídeo. Mas você pode fazer ali um momento especial, com vídeo ou sem vídeo. É você que vai usar a sua criatividade. Mas o momento da criança é algo muito legal que você pode usar no teu JA para trazer as famílias para a igreja. Entende? A gente fazia e dava certo. Louvado seja Deus. Professor, e como nós fazemos para ter recursos no nosso JA? Nós precisamos de recursos para ir para o Campijá, para ir para o Campuri de jovens. Como é que a gente faz? Ó, uma das coisas que você não pode deixar de fazer é colher ofertas no teu JA, tá bom? Você precisa colher ofertas no JA. Essa oferta, ainda que seja pouca, dependendo aí do contexto social que você se encontra, ainda que seja pouca, vai ajudar. Todo sábado você colhendo, no final do ano você vai ter alguma quantia boa aí para você usar no seu JA, certo? Pode ser na programação ou pode ser também para compra de uniformes, compra de coisas, barracas e tudo mais, pagar ônibus, tá? Colha oferta no seu JA. E de preferência, faça um apelo na hora da oferta. Eu era especialista em fazer apelo. Especialista em fazer apelo. Todo mundo já me chamava lá para fazer o apelo da oferta. Quando chegava a hora da oferta, eu já ia lá para cima do púlpito e aí eu chegava lá, irmãos, é o seguinte, esse ano é ano de Campijá. Nós precisamos muito de recursos e nós não temos muito recurso. A gente não tem muitos aqui que não trabalham, são desempregados e a gente precisa muito da sua ajuda. Por favor, seja liberal, seja generoso na oferta que vai ajudar o nosso clube aqui, o nosso JA, para que nós possamos pagar o ônibus, fazer isso ou aquilo, entendeu? E aí eu fazia esse apelo e aí quando a gente ia contar a oferta, tinha dado uma oferta legal, entende? Tem que ter esse apelo aí para que as pessoas possam ser tocadas. Colha a oferta no JA, tá? Não deixe de colher a oferta. Ficou a dica aí para você, tá bom? Olha só aqui essas dicas aqui, ó. Eu não sei se você já usou, se você utiliza, mas se você nunca usou, tenta colocar em prática que vai dar certo, pode ter certeza. Olha só, primeira dica aqui, ó. Uma das dicas, ó. Brinde pela presença. Esse brinde anual funciona o seguinte, ó. Aquele que não tiver nenhuma falta no JA vai ter um brinde especial no final do ano. Aí você vai estipular o brinde para essa pessoa que nunca faltou um JA, certo? Se for um homem, pode ser um paletó, pode ser um sapato, pode ser uma camisa, não sei, você vai usar a sua criatividade. Mas tem que ser algo bem legal, que a pessoa possa dizer, poxa, valeu a pena eu não ter faltado nenhum JA, entende? Porque se você também der alguma coisa assim, que a pessoa vai dizer assim, ah, não valeu a pena não ter faltado JA, aí ela não vai querer mais ir, entende? Então tem que ser algo que vale a pena o esforço da pessoa, tá? Lembre disso. Ó, brinde pela pontualidade, isso aqui é anual, tá? Anual, brinde pela pontualidade. A pessoa que chegava mais cedo em todos os JA, é claro, você tem que ter uma lista, lembra lá do Excel, tá? Tem que ter uma lista, coloca lá pontualidade. Então, no final do ano, você vai contabilizar ali a pessoa que mais chegava cedo no teu JA, na tua programação, durante o ano. E essa pessoa vai receber um brinde especial também. Tem que ser um brinde, tá? Tem que ser um brinde que possa fazer jus ao esforço da pessoa. Poxa, eu cheguei cedo, valeu a pena chegar cedo no JA, entende? Isso vai ser legal, você vai gostar. Brinde por engajamento. Aquela pessoa que toda vez quando você procurava ela ajudava, ela fazia, ela participava, era fazer uma coisa lá na frente, uma oração, alguma coisa, ela estava sempre engajada. Quando ia
fazer visita, ela ia também, ela ajudava, entende? Então ela era uma pessoa muito participativa, uma pessoa engajada, mesmo que não seja da direção, certo? Não pode ser da direção, porque se for da direção, a direção tem que estar engajada mesmo, concorda ou não? A direção tem que estar engajada. Essa pessoa não pode ser da direção, tem que ser a pessoa que mais ficou engajada na tua programação, mas que não era da direção, entende? Aí essa pessoa vai olhar, poxa, valeu a pena também, né? Valeu a pena ajudar quando eles precisavam, ajudar nisso, ajudar naquilo, fazer isso aqui por eles e tal. E aí você reconhece essa pessoa lá na frente, você vai reconhecer o esforço dela, de todos eles, certo? Brinde para quem trouxe mais visitas. Olha só, já pensou? Essa aqui é especial. Tem que ser um brinde bem especial, hein? Por quê? Porque a pessoa vai se esforçar para trazer visitas para a igreja, para trazer pessoas que não são batizadas. E aqui é que entra aquela questão da pregação lá, entende? A pregação, ela tem que tocar o coração dessa pessoa também. Porque quando toca o coração dessa pessoa, ela pode aceitar Jesus, ela pode se entregar para Jesus. E o JA, então, vai ter cumprido a missão. Amém? Louvado seja Deus. Vai ser uma bênção. Essas pessoas aqui, ó, elas vão trazer as pessoas lá para o JA e essas pessoas vão aceitar Jesus lá. Entende? Então, no final do ano, você vai reconhecer essas pessoas. Você vai dar um brinde especial para cada uma delas. Vai ser muito legal, vai ser muito legal. Eu vou te explicar por que tem que ser anual. Por que tem que ser anual? Ó? Porque no final do ano, você vai fazer uma programação toda especial. Pode fazer aí, ó, uma entrega de Oscar, certo? Uma entrega de Oscar vai ser muito legal. Vai ser legal fazer uma entrega de Oscar aí você vai reconhecer toda a tua liderança, todas as pessoas que participaram da tua liderança ali, você vai reconhecer, você vai entregar o Oscar ali para aquela pessoa que te ajudou, para o teu vice-diretor, para o teu secretário, para tua secretária, para o diretor de patrimônio e tal, entendeu? Você vai entregar para todas essas pessoas ali que fazem parte da tua equipe, que te ajudaram, certo? E aí, dentre esses, você vai entregar também para aquelas pessoas da pontualidade, lembra? Da pontualidade ali, as pessoas que trouxeram mais visitas, certo? As pessoas que trouxeram mais visitas, ali, ó, as pessoas que mais se engajaram, a pessoa da pontualidade, a pessoa da presença, né, que não faltou nenhum JA. Nessa festa, você vai fazer também a entrega de todas as premiações dos ganhadores do ano bíblico e demais, as merecidas homenagens a cada um. E se puder, tem que ter ainda um lanche no final, que é para chamar atenção mesmo. Olha, essa sociedade aqui foi top, essa direção aqui, esse ano a sociedade foi uma benção. Se você fechar com chave de ouro, assim como eu tô falando para você, as pessoas vão lembrar para sempre do teu JA, pode ter certeza. Ó, e se você fizer ainda com entrada no tapete vermelho ainda, melhor ainda. Você coloca ali aquele fundo, né? Você coloca aquele fundo de entrada, né? De bandeira, né? Aí você chama aquela pessoa lá. Ó, você diz aqui, ó, quero chamar aqui o Leonardo fulano de tal para entregar para ele a premiação do ano bíblico. Ele foi o que mais pontuou e hoje nós queremos receber esse rapaz, esse Leonardo, essa pessoa tão especial. Vamos recebê-lo com uma calorosa salva de palmas. Aí todo mundo bate palma lá. Vai ser muito legal essa entrada no tapete vermelho ali, as pessoas entrando, aí você vai chamar outra, aí você vai chamar outra e as pessoas aplaudem. Vai ser uma programação muito legal. A igreja nunca vai esquecer dessa programação aí. Amém? Querido, se você gostou desse treinamento, se você gostou dessas dicas, por favor, eu te peço em nome de Jesus, coloca em prática essas dicas aí, coloca em prática. Se você ainda não faz isso, passe a fazer. Eu tenho certeza que o teu JA vai ser uma bênção e Deus vai ser honrado e muitas pessoas vão ser salvas. Se você vai conseguir alcançar o tripé do JA, que é reavivar a igreja, resgatar os afastados e fazer novos membros. Amém?